Fala galera, estamos começando aqui mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama. Hoje estamos aqui só nós três, mais uma vez, para trazer informação e alegria para todos vocês. E aqui a gente está trazendo hoje, a gente vai falar muito sobre o primeiro carnaval depois da era Bolsonaro e principalmente depois do Covid, né, galera? Ou poderia dizer depois do Covid e principalmente depois do Bolsonaro. Porque eu acho que o maior dos empecilhos, eu acho que foi o Bolsonaro. Se não fosse, eu acho não, eu tenho certeza, né? Se não fosse o Bolsonaro, né, a gente não teria toda essa desgraça que ocorreu no Brasil por conta da Covid. Mas então, vamos lá. A gente começou aí o carnaval, né, de forma muito barulhenta, né? Barulhento, a galera que estava fazendo barulho era o pessoal, alguns, né, vamos dizer assim, alguns evangélicos, né, estavam fazendo muito barulho novamente por conta de questões relacionadas ao carnaval, principalmente ao que aconteceu nos sambódromos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Aí eu começo falando, né, do Diabão, né, lá da Salgueiro, né, e que gerou, assim, uma hecatombe, né, nas redes sociais, um barulho, né, um ruído, assim, enorme, né, uma galera, assim, que não consegue entender, pelo amor de Deus, gente, que aquilo ali é um teatro, aquilo ali não é religião, aquilo ali não é um momento de culto, entendeu? Aquilo ali é um teatro da vida real. A escola, ela escolhe um enredo, faz um samba enredo e a partir daquilo ali ela vai destrinchar, né, pro desfile, né, entre fantasias e carros alegóricos contando aquela história. E a gente não tem como falar de muita coisa hoje em dia sem a gente falar da parte de religiosidade. E quando a gente toca na religiosidade, a gente tem que falar do diabo também. Inclusive, né, em muitas igrejas, eu já pude participar de cultos em muitas igrejas, onde se fala mais do diabo do que de Jesus Cristo, de forma estranha, né? Mas aí quando aparece uma escola de samba, né, tentando contar isso, né, dentro do seu desfile, nossa, é sempre um horror, né? Haja visto o que aconteceu em 2020. Vocês lembram o que aconteceu em 2020, daquele desfile? Inclusive, a culpa do Covid foi por causa daquela comissão de frente, né? Onde tinha Jesus lutando contra o diabo. Em determinado momento, o diabo parecia que ia vencer Jesus Cristo, e no final das contas, Jesus se fortalecia e vencia na batalha final. Só que aí os caras só lembravam da parte onde Jesus estava caído no chão e o diabo arrastando ele pelo pé. É como se aquilo ali fosse o final, né, da representação. O que não foi. E no final das contas, aquilo ali se tornou o motivo da destruição, né, mundial, né, de tanta gente morrendo, né, de milhões de pessoas morrendo no mundo inteiro. Isso segundo, obviamente, alguns evangélicos, né, o que é um grande absurdo. Mas enfim, é isso. Para começar, é isso. Gente, eu não entendo por que essa galera fica tão revoltada com um carro alegórico de capeta, se há menos de 6 meses atrás essa galera tava fazendo campanha pro capeta, votando no capeta, sabe? Daí agora ficar revoltadinho com um capeta lá de espuma, que imagino que seja de espuma que fazem esse negócio. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Como eu sempre gosto de falar, vai coçar o cu com um serrote. Isso é muita falta do que fazer, velho, sabe? E outra coisa que eu não entendo, deixando claro que eu não estou falando para as pessoas que são cristãs e que são normais, tá? Eu sei que vocês, inclusive, são a maioria, mas essa minoria doida que tem por aí, para eles tudo é pecado, já começa que assim, que estavam assistindo carnaval? Não é pecado? Por que não estavam lá rezando, né? Se não tivesse assistindo carnaval, não teria visto capeta, né? Então, assim, acho que é fácil de resolver, mas é uma galera que sabe, quer cagar regra na vida alheia, que não, na verdade nem assistiram, né, o negócio inteiro, porque o contexto daquilo ali era muito maior do que simplesmente um capeta. Mas enfim, divaguei. O que eu acho mais interessante nisso tudo é que é a total falta de compreensão do que é o carnaval. Que aquilo ali, um desfile de uma escola de samba, está trazendo, né, elementos da cultura popular que representam, né, uma simbologia para o país e tal. Tanto que, assim, a escola de samba que ganhou no Rio estava, né, trazendo o Lampião, a Maria Bonita, o Cangaço, tentando trazer ali a memória de uma determinada época do Nordeste, enfim. E, assim, faz parte, né, de um país plural, diverso, ter elementos, né, os mais diferentes possíveis. Então, assim, não é uma festa
Carnaval não é uma festa, desfile não é uma festa, que é pautado por uma lógica de Deus e diabo. Não é isso. Não é uma lógica de bem contra o mal, não é para... Não é. É uma festa que é para contemplar toda a diversidade que tem na cultura do país, em todos os seus aspectos, né? Então, eles ficam aí numa coisa de tentar ditar o que pode ou que não pode aparecer, né? De tentar realmente apagar e censurar. É isso que fizeram no Carnaval, fizeram aquilo com aquela exposição do Queer Museu. Então, assim, é um troço muito estranho, né? É um comportamento de fato de fundamentalista, né? Tupiniquim, de talibã gospel, que claro é uma minoria, mas assim, uma minoria muito barulhenta, que aí encerrando meu comentário, os caras ficam, né, numa de que não, Deus vai punir, não sei o quê, não sei o quê. Porra, Deus não tem mais nada para fazer, gente. Vai ficar punindo porque tem um capeta no carro alegórico? Assim, menos, né? Menos. Inclusive, chegaram a dizer, né, que essa catástrofe toda que aconteceu, né, que ocorreu no litoral norte de São Paulo, foi culpa do carnaval. Foi culpa de algumas coisas que ocorreram no carnaval. Assim, tava demorando, né, para isso acontecer. Tem sempre que ocorrer alguma coisa e a culpa ser de alguma representação demoníaca do meio do carnaval. Eu entendo que algumas, né, eu digo algumas porque eu não quero generalizar, mas algumas correntes, principalmente as neopentecostais, não são todas, mas posso dizer que a grande maioria, elas têm uma ideia, né, tem um projeto de domínio do país e que esse projeto ele passa pelo apagamento, né, da cultura nacional. Ele passa por essa questão de fazer com que as pessoas abandonem tudo que elas aprenderam, né, desde pequeno, toda a questão cultural do país, para que possam seguir determinada doutrina, né, que é um absurdo, né, tremendo. Mas isso é um projeto, sim. Felizmente, é um projeto vil demais, né, é um absurdo, né, e assim, como é que eu posso dizer que a gente aqui, como podcast, como página, a gente vai lutar contra isso. Isso aí vocês podem ter certeza. A gente tem, sim, correntes boas de igrejas evangélicas que felizmente não se rebaixam a isso, né? Que compreendem a questão cultural e conseguem respeitar como qualquer pessoa. Por exemplo, eu, Pedro, eu sou uma pessoa que eu não sou muito chegado em carnaval. Só que eu tenho um respeito enorme pelo carnaval. Eu entendo que, para mim, é a festa mais democrática do mundo, sabe? Então, assim, eu acho que não custa ter respeito por isso. Infelizmente, o que a gente está falando aqui é realmente de um projeto de dominação, né, de um país. E que de forma pior ainda, né, passa por essa questão do apagamento, né, da nossa cultura. Mas eles não vão conseguir. Sim, acho que uma das principais questões é assim, como você falou, é um projeto de domínio, e o que eu percebo numa parte dessas pessoas, assim, é essa tendência de acreditar que todo mundo segue ou deveria seguir a religião deles e viver pelos princípios que eles acreditam certos, né? Acho que esse é o principal problema, não é você acreditar ou seguir, mas é você querer impor isso para todo mundo, que é o que tem acontecido nos últimos tempos, né? Achar que o Brasil inteiro tem que viver pelos padrões da igreja deles, né? E aí, se nem as igrejas concordam entre si sobre muita coisa, por que a gente, que eu, pelo menos, né, não sou de nenhuma igreja, não sou cristã, e tantas outras pessoas que não são, porque a gente deveria viver sob o que eles acreditam ser o correto. Isso, enfim, né? O Estado laico peronomútil. Porque, na verdade, eles se veem como se eles tivessem uma missão, né, de simplesmente colonizar, não tem outro termo, colonizar o mundo e varrer o que eles consideram demoníaco do mundo, né? E aí o carnaval seria a festa da carne, não sei o quê. Então, por isso é algo que tem que acabar, né? Só que a questão é a seguinte, a realidade está aí, carnaval existe há sei lá quanto tempo. É uma das maiores expressões, né, de cultura no Brasil. O carnaval no Brasil, o mundo inteiro vê, o mundo inteiro aplaude, sabe? Depois de 2 anos de pandemia, que ainda chegou a ter carnaval em 2020, logo depois que veio a quarentena, enfim, depois de 2 anos de pandemia, finalmente as pessoas puderam respirar, né? Puderam festejar, e festejar não só o fim da pandemia, o fim do governo Bolsonaro também. E como o Pedro falou, uma festa, assim, democrática, né? Por mais que aqui e ali tentem transformar o carnaval em mercadoria, né? Tentem
fazer ficar menos democrático, mais elitizado. O fato é que é o povo que vai para a rua, né? E o povo vai porque quer. As pessoas vão para a rua porque querem, vão para os blocos porque querem. E o governo tem sim que fomentar isso, não só porque é algo que traz dinheiro, mas porque é algo que é cultural, é patrimônio do país. O que não dá é para esses grupos, né, quererem realmente palpitar sobre política pública de fomento ao carnaval, não sei o quê, porque estão falando que é dinheiro público e tal. Claro, porque carnaval tem retorno, carnaval tinha que ter o bom senso de falar, não gosto, não participo, simples assim. Sim, não é tão difícil entender que você pode não curtir, só não ir, né? Eu também não sou muito fã de carnaval, gente, eu não gosto de muvuca, sabe? Multidão pra mim já me deixa louca. Mas uma coisa que eu acho incrível é como no Brasil, eu percebo que nos últimos anos parece que o carnaval está se tornando ainda mais diverso do que ele já era, né? Sempre foi uma festa popular, diversa, mas ele está se tornando ainda mais diverso. Hoje em dia, tem bloquinho de tudo. Tem bloquinho... Eu tava vendo que fizeram bloquinho de RBD. Tinha bloquinho que só toca emo. O pessoal que era dos anos 2000, que era emo. Tem bloquinho de rock. Tem bloquinho de pagode. Tem bloquinho de tudo que você quiser. Então tá cada dia mais diverso, assim. Cada vez mais democrático, digamos assim, né? Tem para todos os gostos. Pois é, enfim, não tem o que falar. Felizmente correu tudo bem nesse carnaval, né? A galera aproveitou bastante. Rendeu pra gente aí, né? 3 prensados, né, Patrícia? Que a gente fez aí de fotos e vídeos aí da galera fantasiada, da galera aprontando. E assim, eu tenho minha forma de curtir, né? Eu realmente não participo muito da festa, assim, mas de longe admiro muita coisa. A gente fez aí, né? Durante esses dias a gente falou bastante, né, do carnaval. E é isso. Aí a gente aproveitando, né, aí o gancho, né, do carnaval, né, que infelizmente chegaram a dizer, né, que foi culpa da catástrofe, né, que ocorreu aí no litoral norte de São Paulo. Vamos agora destrinchar um pouquinho esse assunto, né? Uma situação de calamidade pública, né? Assim, muito triste mesmo as imagens. E o pior de tudo, né, eu estava lendo esses dias, é que o governador e o prefeito do município que foi mais atingido, eles foram alertados sobre a possibilidade de catástrofe. Eles foram alertados. Foi pouco, não. Alertados sobre isso. E, assim, infelizmente, parece que 2 dias antes, né, podendo fazer algo, né, preferiram pagar para ver. E aí o que a gente teve foi essa tristeza toda, né? Gente perdendo a vida, de gente perdendo casa. E para piorar, né? Para piorar no meio de tudo isso, né? A gente vendo comerciantes sendo desumanos de uma forma que eu nunca tinha visto antes, né? Gente cobrando 1 litro d'água mineral por conta da falta d'água, né? Porque no final das contas acabou faltando água potável para muita gente, né? Os caras cobrando 1 litro de água mineral R$ 93. R$ 93 em 1 litro de água. E aí é aquela coisa, né? Que a gente... Isso é a forma mais pura e cristalina, né, do capitalismo. O capitalismo ele se fortalece na desgraça ali. Da mesma forma que os bilionários ficaram ainda mais ricos durante a pandemia, você vê um pequeno comerciante na região daquela tentando enriquecer de forma cruel por conta em cima, né, da desgraça dos outros. Sim, aquilo ali foi de uma crueldade. E eu não tenho mais palavras para descrever essa questão da água, mas por um outro lado a gente ainda consegue ver a solidariedade do povo brasileiro, né? Porque a quantidade de campanhas que tiveram, a quantidade de pessoas se mobilizando também foi altíssima. O brasileiro, ele é um povo solidário, né? Isso a gente não pode falar, assim. Realmente, o brasileiro, ele tem essa característica, né? De ser um povo solidário. Sobre essa questão das chuvas, eu acho que tem 2 coisas que valem a pena salientar. A primeira, você já meio que mencionou, que é a questão da falta de estrutura, de que o prefeito foi avisado, né? E resolveram pagar para ver. Isso prefeito mostra... governador. E o governador, isso, né, o Tarcísio. Você vê que, obviamente, as chuvas atingiram as áreas mais pobres, e isso eu nem preciso explicar, né? Para variar, são as políticas sempre voltadas para quem tem dinheiro, né? É isso que acontece quando a direita governa. Nem preciso explicar muito além disso. E a segunda questão é que ali no litoral norte de São Paulo choveu mais de 640 milímetros
de água. Gente, isso não é normal. Isso não é normal, não é natural, essa quantidade de chuva. E aí a gente acaba tendo que, inevitavelmente, entrar naquela questão que é a mudança climática, né? Que muitas pessoas negam isso, tem os negacionistas, né, para variar, sempre, né? Aquela mesma galera que acha que vacina não funciona e esse tipo de coisa, que nega que as mudanças climáticas existam, mas sim, isso tem a ver com as mudanças climáticas e com o fato de que o planeta não aguenta mais, né? Isso. Eu acho que tem algumas questões aí, não vou entrar na parte da mudança climática, mas já é esperado, né? Todo início de ano, todo verão acontece alguma merda, né, nesse sentido. É uma coisa, né, já corriqueira no Brasil. Aqui no Rio, acho que na semana retrasada, a gente teve uma chuva muito bizarra. Todo mundo que estava na rua ficou preso na rua. Gente que ia pagar normalmente R$20 de Uber, o Uber estava dando 110, um transtorno total. Nesse caso, né, a gente tem aí essa questão da forma, né, de uso do solo, enfim, e da necessidade que as pessoas têm de morar. Elas simplesmente não têm condição de estar numa moradia regular, enfim, tem a ver com a forma da ocupação, né, dos morros, das encostas, e que no momento desses acaba acontecendo esse tipo de tragédia. Agora, a questão é, o poder público tem responsabilidade, e aí é constitucional, de garantir o direito à moradia digna. Não garantindo isso, também não garante que pessoas se protejam, porque se tinha um aviso, se tinha uma previsão, se tinha um alerta, por que não fez nada, gente? Precisou morrer, sei lá quantas, 40 pessoas, até quase 50 pessoas morreram até agora, se eu não me engano. Como é que simplesmente deixa acontecer uma desgraça dessa, sabe? E assim, tem que pensar que assim, se cair outra chuva dessa a qualquer momento, sabe? Porque é verão, que vão fazer o quê? Vão se preparar como? Né? Então, a situação é muito triste e é muito odiento, como, né, aí como vocês falaram, pessoas tentam tirar proveito disso, né, vendendo água quase R$100, quer dizer, e justamente não... É de fato uma exploração assim, muito, muito canalha que se faz disso, sendo que assim, pessoas perderam absolutamente tudo que tinham, tudo, né? Casa, roupa, tudo. E tem gente que tenta lucrar, né, em cima desse tipo de coisa. Né? Mas em compensação, né, a Patrícia falou de solidariedade, eu vi um link do G1 de uma comerciante que realmente estava dando quem tinha, sendo que assim, ela tinha também perdido muita coisa dela, e mesmo nessa situação ela ajudou. Então, já que se falou em solidariedade, acho importante mencionar e louvar essa atitude. Sim, sim. E também, no meio disso, a gente sentir que a gente tem um presidente da República novamente, né? A gente não teve um cara que no meio da catástrofe foi andar de jet ski. Foi dizer, a primeira coisa que ele falou, poxa, só espero não ter que interromper minhas férias, né? Que foi o que o Bolsonaro falou quando houve a catástrofe lá na Bahia. E continuou as férias dele, andando de jet ski, e gastando dinheiro pra caralho, né, com cartão corporativo, e foda-se, né, quem tava passando necessidade. Então a gente tem no Lula, assim, hoje, né, realmente aquela imagem, né, do real chefe de Estado, do real estadista, né, do cara que ele vem, ele acolhe, né? E a primeira coisa que ele fez foi discursar falando que, tipo, a eleição acabou. Estaria ele ali, ele, o Tarcísio e o prefeito, que no momento ele nem lembrava, não sabia qual era o partido do prefeito, mas que eles tinham que estar ali juntos, né, para resolver aquele problema. E ele, assim, tomou já, né, medidas cabíveis para tentar amenizar, né, os problemas ali da região, e vamos seguir, né, acompanhando, né, tudo que vai ser feito aí nos próximos dias. Mas muito bom, né, poder sentir que a gente tem um presidente novamente que se importa de fato com os brasileiros. Sim, e mesmo assim acharam o que criticar, né? Pelo amor de Deus. Eles vão criticar até o que não tem que criticar. O Nicolas Chupetinha falou ontem que o Lula devia liberar, né, o FGTS emergencial, sendo que o Lula já havia liberado há 2 dias. Há 2 dias ele já havia liberado, e o outro babaca falando isso, como se
Oh, nossa. Então, quer dizer, assim, até o que não tem, que eles vão inventar até que o Lula não fez o que já fez. Isso aí, infelizmente, a gente tem que se acostumar, né? Porque jogar limpo não é a deles. Aliás, uma coisa que tem me incomodado bastante é entrar nas redes do governo, né? Você entra nas redes sociais do governo federal, Ministério da Saúde, gente, só tem bolsominion. Pelo amor de Deus, a gente precisa, assim, urgentemente ocupar as redes do governo, deixar comentários positivos, sabe? Fica aqui já o apelo, sigam as redes do governo, curtam as coisas, deixem comentários positivos, rebatam umas fake news ali, sabe? Se vocês puderem, porque a gente precisa ocupar esse espaço, até porque muitos deles seguiam, né? E aí agora que mudou a gestão, continuam seguindo, então tomem esses espaços aí pra gente. Patrícia, só um adendo sobre isso. Eu concordo com você que a gente deve ocupar esses espaços, mas eu acho que a SECOM, eu acho que a comunicação do governo federal tem que ter um cuidado maior nesse tipo de situação. Porque hoje eles são administradores. Eles são administradores dessas redes. E a partir do momento que eles são administradores dessas redes, tá, você pode fazer uma limpeza, sim, em pessoas que estão mal intencionadas, em pessoas que não agregam. Você tem o dever de fazer isso, sabe? E isso é uma coisa que, infelizmente, tanto nisso daí, quanto no trato contra as fake news, a comunicação do governo federal ainda está engatinhando muito, né? Está engatinhando demais. Os caras inventaram, né, um absurdo aí, alguns dias atrás, sobre o Lula ter liberado apenas 2 milhões para conter, né, os estragos causados por essa catástrofe do litoral norte de São Paulo, quando isso não é verdade. Isso não é verdade. Sabe, que esse daí não é um montante final. E se eu não me engano, agora me foge aqui da minha alçada, isso foi uma questão levantada apenas pelo Estado, tá? De valores levantados apenas pelo Estado de São Paulo. Não tem nada a ver com o governo federal. E, assim, o tempo que se demorou para falar sobre isso, sabe? O tempo que se demorou para chegar a se desmentir uma fake tão grave. Porque aí você deixa passar 2, 3 dias, quando você vai desmentir, você já tem todo mundo falando sobre isso. E como você não tem o desmentido, quando você não tem o antídoto, a vacina, seja lá como for que se chame isso, as pessoas que são simpáticas ao governo não tem como defender. E aí isso já tomou conta das redes sociais. Essa mentira já tomou conta das redes sociais, sabe? Então, fica aqui, né, a crítica construtiva, obviamente, né, a comunicação do governo federal, pelo amor de Deus, vamos acordar. Né? Teve uma reunião com influencers aí, deve ter 2, 3 semanas. Aquela galera toda, pelo amor de Deus, tem que ativar essa galera, sabe? Tem que ter uma forma de, tipo, sair uma fake news, cria-se a vacina para fake news e todo mundo tem que postar sobre isso, sabe? Que não adianta a gente, sabe, é muito bonitinho, todo mundo lá se reunindo, né? Todo mundo é progressista, todo mundo faz o Hélio, mas na hora de ir para o embate mesmo e tomar medidas assertivas, efetivas, né, contra as fake news, a gente continue patinando. Bom, primeiro que é importante a gente ter uma noção de que as fake news, a máquina de fake news do bolsonarismo não vai parar nunca. Eles construíram uma rede que eles não vão parar, né, e vão ficar usando isso o tempo inteiro. Então já tem que ter um preparo para esse tipo de coisa, como já foi falado aqui. Agora, a questão é, e que a gente constata, né, como assim, a gente ainda está patinando, né, em relação a eles, né, e como os caras conseguem fazer o que fazem, né? E aí acho que é de fato tentar construir uma rede para combater toda essa contra-informação, porque é óbvio que assim o governo federal não tem nenhuma responsabilidade com a questão das chuvas, não tem. A responsabilidade que tem é a responsabilidade que está sendo cumprida, de dar auxílio, de liberar verba, de fazer visita, como o Lula fez. Essa é a responsabilidade. Agora, quem deveria fiscalizar ali a área, etc. e tal, prefeitura. Não diria nem governo do Estado, diria mais a prefeitura até. O que o Lula poderia fazer, ele fez. Obviamente, o Bolsonaro nunca faria esse tipo de coisa. Mas, óbvio que precisava arranjar alguma coisa para mentir, para falar mal. Até em cima de uma desgraça dessa que morre 40 pessoas, uma criança no meio, cacete, um monte de gente sem casa, um monte de gente. Cada chuvisco que cai,
o trauma é tão grande que todo mundo corre já pro... Me fugiu a palavra agora. Corre pro abrigo que o pessoal tá lá, um abrigo improvisado e tal. Aí, quer dizer, no meio de uma situação dessa, tem gente que ainda espalha fake news, quer fazer luta política. Quer dizer, luta política é um cacete, né? Eles querem fazer canalice em cima de uma situação dessa. Dando seguimento aí, né, essas coisas terríveis que ocorreram aí nesse período de carnaval, a gente teve, infelizmente, em Sinop, né, acabou ocorrendo uma chacina causada por 2 bolsonaristas que não aceitaram perder uma aposta que fizeram num jogo de sinuca. Perderam o jogo, perderam a aposta, saíram do bar, depois voltaram armados e mataram 7 pessoas, incluindo uma menina de 12 anos. É um absurdo. Bolsonarismo mata, né? Eu costumo dizer isso. O bolsonarismo, ele é ruim, ele é cruel, ele é assassino, né? Não adianta. Não posso chamar isso de filosofia, é uma seita, né? Uma seita assassina. E que visa genocídio mesmo, população, né? O mais forte sobrepor o mais fraco. Felizmente, tudo de ruim. E aí o que aconteceu, o que a gente viu acontecer, né? Aquelas cenas lamentáveis, covarde, né? De 2 homens armados, um armado com uma escopeta calibre 12, atirando a queima-roupa, sabe? Matando as pessoas por nada. No final das contas, um deles, logo depois, não sei se foi um dia depois, agora me foge, entrou em confronto com a polícia, morreu, e foda-se, né? Que bom que morreu. E depois, hoje, né, o segundo, né, o cara que deu os tiros de escopeta, ele se entregou, já está preso, né, e vamos aguardar, né, o julgamento, né, desse cara, porque, pelo amor de Deus, é um empresário, né, do ramo de construção civil, e a gente sabe como é que infelizmente, né, se toca a justiça por esses lados, né. Vamos seguir pressionando para que seja punido de forma exemplar. Sim, não é como se não tivesse uma quantidade absurda da população, né, dizendo a todo esse tempo que essa política armamentista não ia acabar bem. Infelizmente, eu odeio falar isso dessa maneira, mas é só mais um caso de mortes causadas pela política armamentista do Bolsonaro. Vale lembrar que os 2 eram CACs. Esse negócio de CAC tem que acabar. Sinceramente, não dá mais para isso acontecer. A gente teve aí, uma semana atrás, teve um outro caso de um outro bolsonarista também, fanático por arma, que entrou com uma pistola com mais uma quantidade absurda de munição na sala de ressonância magnética. O aparelho da ressonância puxou a arma, disparou. Ele se recusou, ele foi avisado, ele se recusou a retirar a pistola da cintura. Eu chamo isso, desculpa te interromper, Patrícia, mas eu chamo isso de seleção natural. Eu também chamo de seleção natural, só que assim, essa arma que foi puxada pela ressonância, para quem não sabe, né, a ressonância magnética ela é um grande ímã. No momento em que essa arma foi puxada e disparou, por muita sorte, só pegou o cara, o tal do Leonardo, né, que era o nome dele. Mas podia ter pego o médico, o técnico da ressonância, a própria mãe dele que estava fazendo o exame, porque era a mãe dele que estava fazendo. Então, assim, foi só ele. Mas, infelizmente, também ele era pai, tinha inclusive uma criança com deficiência, não sei exatamente que deficiência, mas ele tinha uma criança com deficiência, que vai ficar órfã porque o pai era um imbecil. Então, é o que eu sempre falo, a extrema-direita gosta tanto de falar que a esquerda quer destruir famílias, mas a gente tem vários exemplos de famílias sendo destruídas pela extrema-direita e pelas políticas da extrema-direita. Já teve caso de chacina em escola aqui no Brasil, coisa que nunca tinha acontecido, né? Que a gente ouvia falar desses massacres nos Estados Unidos como uma coisa super distante da gente. Já teve um monte de casos de mortes causadas por essa política do Bolsonaro de armar todo mundo até os dentes. E não é como se não tivesse uma parcela significativa da população, porque inclusive as pesquisas mostram que a maior parte da população brasileira não é a favor disso, avisando que isso ia acabar mal. Mas o resultado é esse. Eu lembro de uma entrevista do Bolsonaro em que ele foi justificar, ele ainda era deputado na época, e ele foi justificar, né, assim, não, porque mais arma circulando não significa mais perigo para ninguém, não sei o quê. Não vai aumentar suicídio, porque não vai aumentar assassinato, porque a pessoa que quiser matar a outra, ela pode pegar uma caneta e enfiar no pescoço. Quer dizer,
você vê um nível de raciocínio primário dele, porque de fato, né, é muito mais comum uma pessoa morrer com uma caneta, com uma bique cravada no pescoço do que de tiro, né? Assim, ninguém nunca tinha pensado nisso. O cara, ó o argumento imbecil. Aí depois ele usa, né, e vai usar aquele discurso de povo armado jamais será escravizado. Quer dizer, que é justamente formar milícia, né? Uma coisa bem fascistona, assim, tipo Mussolini na Itália, que formou lá as milícias dele. A ideia do Bolsonaro era basicamente a mesma, e formou esses tais desses craques aí. E aí o que acontece é que com a mudança de governo, apesar disso, né, como ainda não se conseguiu revogar todo esse entulho que o Bolsonaro deixou em termos de legislação pró-armas e tal, se eu não me engano, CACs que já adquiriram registro, acho que não vão perder. Acho que tem alguma coisa, eu posso estar enganado. Mas como essas pessoas ainda não foram desarmadas, e essas pessoas são bolsonaristas, lamentavelmente o que aconteceu provavelmente vai se repetir em maior ou menor proporção, mas esses casos vão continuar acontecendo, né, por conta dessa política de libera geral aí, essa política miliciana, armamentista do Bolsonaro. E, inclusive, uma das piores partes é que o registro desses CACs está todo errado. Tem muita arma que não está nem registrada direito, eles não têm nem um controle disso, né? Eu tava lendo aí uma matéria, gente, faz bastante tempo, tá? Então eu não vou lembrar onde foi, mas o sistema deles, o software que eles usam para registrar as armas, ele é todo errado. Tipo, você tem armas iguais, do mesmo modelo, do mesmo calibre, que estão registradas em categorias diferentes, por exemplo. Por questão de uma tá em caixa alta, outra tá em caixa baixa, e aí ficou em categoria diferente. É um negócio, assim, surreal. Até por conta disso, o governo atual está pedindo para que as pessoas recadastrem as armas, né? Isso é o mínimo. Por conta disso, porque nem um registro decente dessas armas que foram vendidas nesse período do governo Bolsonaro, a gente tem. É realmente um absurdo. E esse nível de raciocínio que o Iago estava colocando aí, né? Que os caras, não sei o que lá, quem quer matar o outro, vai e mata com uma caneta no olho do outro, parará. Isso é bem nível de raciocínio do Monark, né? Uhum. Uma vez ele discutindo com o Freixo, né, sobre essa questão de armar a população, ele quis comparar você comprar uma arma, comprar um carro. Porque não é porque ele teria um carro na mão que ele saia atropelando as pessoas. Aí o Freixo, de forma bastante inteligente, né, falou assim, mas ninguém compra um carro para sair atropelando gente. Agora você compra uma arma, sim, você compra uma arma para pensando em atirar. Isso aí não tem a dúvida. Bom, mas é isso. Vamos falar de coisas vamos falar de amenidades, né, que ocorreram agora no Carnaval. Né, a gente teve aí Cláudia Leite, né, sendo vaiada pela multidão quando tentou passar um discurso isento, né, de que não faz campanha para candidato nenhum. E todos nós sabemos que isso não é verdade, porque a mesma postou a foto de uma Bíblia e de uma arma durante a campanha presidencial. E aí, na hora que ela tentou fazer isso lá na Bahia, o pessoal começou a cantar, olê, olê, olá, lulá, 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 e acabou até abafando, né, o som dela. Isso aí foi muito engraçado, foi muito maravilhoso, né? Eu acho que a única coisa que está faltando é a galera tomar vergonha e não ir, né, na próxima vez, né, galera? Pô, pelo amor de Deus, se a gente sabe que a pessoa é desse jeito, acho que é uma boa forma, não é de detonar a pessoa, não, mas de fazer ela entender, de fazer o artista, que ainda não acordou para isso, né, fazer com que esse artista entenda, compreenda, né, que ele precisa se posicionar politicamente, e não só se posicionar, como se posicionar de forma correta, é você deixando, né, de consumir, né, o que ele vende, né, que é show, que é trife, enfim, seja lá como for. Sim. Só vou deixar aqui o benefício da dúvida, que às vezes a galera tava lá para ver outro artista e ela também se apresentou, né? Isso pode acontecer. E sobre essa questão de artista se posicionar, eu acho que assim, né? Todo mundo tem o direito de não se posicionar politicamente, mas em situações normais de pressão e temperatura, né? Não quando você tem o Bolsonaro, quando você tinha, né? Graças a Deus tinha, que bom usar o passado, o Bolsonaro como presidente, causando tudo que ele causou, né? Aí eu acho que a situação muda um pouco.
Sim, sim. E a gente teve aqui no Rio de Janeiro também a Imperatriz Leopoldinense sendo campeã, né? Depois de toda aquela polêmica levantada pela lei de Fontenelle, onde ela comparou, né, de forma bizarra, né, a roupa da Janja e, inclusive, as outras pessoas, né, naquela subida quando o Lula foi subir a rampa, né, onde ele juntou todas aquelas pessoas simbolizando, né, o povo brasileiro para subir a rampa junto com ele. A lei de Fontenelle fez uma comparação, né, dizendo que parecia a comissão de frente da escola Imperatriz Leopoldinense. Comissão de frente, não, velha guarda, eu acho que foi isso. E aí, quando ela foi explicar por que da Imperatriz Leopoldinense, ela chamou a Imperatriz Leopoldinense de escola de samba apática. E o que nós tivemos foi lei de Fontenelle banida do Carnaval Carioca e Imperatriz Leopoldinense campeã com a bênção do papai Lula e da Janja. Maravilha. É, isso aí. E no enredo, né, da Imperatriz, que ele abordou o Nordeste, a gente teve no final do desfile o Matheus Nastergalli, né, que desfilou como lampião, fazendo questão, né, que Matheus, que é maravilhoso, sou super fã, fazendo questão, né, de falar ali no final para a repórter, né, que a gente deve agradecer, né, isso é uma coisa que eu agradeço todo dia, né, a gente deve agradecer e agradece muito aqui, né, o Nordeste. Né, porque o Nordeste nos livrou do fascismo. E essa é a grande verdade. Né? Em tempo, né, já falei isso várias vezes, mas é bom lembrar. Muito obrigado, Nordeste. A gente espera aí que o Nordeste não esteja com uma escoliose, uma cifose, alguma outra coisa que termine em ose, porque realmente carregar o Brasil inteiro nas costas não é fácil. Não é fácil. Bom, primeiro que é esquisito pessoa ir no show da Cláudia Leite, né? Assim, já é uma figura um pouco duvidosa, né? Para além do posicionamento político dela, né? Para mim, ela sempre foi uma recalcada porque nunca conseguiu ser a Ivete Sangalo. Então vai ter que arcar com o custo, né? De até o final da vida. Pode ter juntado muito dinheiro, com certeza, mas o fato é que quem ela quer ser, ela nunca vai ser. Então, contente-se com o fracasso desse ponto de vista. A segunda questão da Antônia Fontenelle, que além de ser uma pessoa horrível e asquerosa, é uma jumenta em termos, assim é que eu não queria ofender animais desse jeito. Ibama voltou, eu sei, mas não fique puto comigo e não venha na minha casa bater aqui na porta. Eu gosto de animais, eu respeito os animais. Então, assim, eu estou falando que a Antônia Fontenelle é uma jumenta, mas eu respeito os jumentos, tá? Então, assim, Antônia Fontenelle, ela foi respondida pelos próprios fatos. Então, assim, essa figura que, inclusive, foi derrotada aqui no Rio de Janeiro, se candidatou, perdeu, vai ter que continuar lá no blogzinho dela, lá falando merda, enfim, igual gente burra faz, porque ela não tem nada a acrescentar à humanidade, né? Lei de Fontenelle é uma autêntica consumidora de oxigênio, né? Não dá porra nenhuma para o país, dá porra nenhuma para a humanidade. Mas só tira, né? Só consome oxigênio e... Mas aí é só isso que eu queria falar. E com esse comentário maravilhoso, né, do Iago, a gente finaliza aqui mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama. Semana que vem estaremos gravando com um convidado muito especial. Vocês vão ver quem é. Valeu, galera. Um grande beijo. Até a próxima.